Aula de ARC, na verdade 12 de agosto de 2021, uma entrega um pouco tardia, fechando a entrega 4, que são aqueles itens estritamente obrigatórios. Então hoje eu quero falar especificamente de dois tópicos. O primeiro tópico é de ficar fazendo a atualização do código no servidor, onde eu tenho então a parte do código aqui, que é na minha IDE de desenvolvimento, e eu quero fazer essa sincronização sempre nesse sentido, de uma forma unidirecional. Eu mexo no ambiente de desenvolvimento, sincronizo com o GitHub, depois eu faço uma nova sincronização no servidor, sempre nesse sentido. Para facilitar o trabalho, eu não vou fazer na forma de bidirecional, mexendo tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no ambiente de produção. Até poderia fazer, o Git permite fazer isso, mas por uma questão de praticidade eu não vou fazer. Vou fazer sempre nesse sentido e mostrar formas de fazer isso. Uma das coisas que eu já implementei é que a gente estava com uma versão muito antiga do Git, a versão 2.20, quando a versão 2.23 já tem alguns comandos a mais que vão ajudar a fazer isso. Então eu vou fazer essas duas partes. A primeira parte desse vídeo é fazer essa sincronização, mesmo com erros. Já mais de uma equipe já veio conversar comigo. Então eu vou pegar o mesmo arquivo e modificar tanto aqui no ambiente de desenvolvimento quanto lá no servidor e mostrar como é que isso é feito. Aqui no caso, então, por exemplo, só uma questão bem simples. Eu estou aqui com o README, então não vou fazer nada de muito especial, eu vou fazer apenas aqui, por exemplo, vir aqui os comandos, a porta, abrir a maçaneta, girar a maçaneta, avançar, empurrar a porta. E eu posso simplesmente apagar essa linha. Não tem nada demais, só claro que isso aí vai gerar uma nova versão. Então aqui eu tenho, claro, eu vou ter uma modificação do código. Beleza, então essa é a primeira parte. Estou fazendo uma modificação no arquivo, eu tenho um estado, eu vou abrir um terminal para mostrar justamente. Então na parte de cima aqui da ideia, eu estou com o meu ambiente local, e aqui embaixo eu estou abrindo um terminal e fazendo uma conexão lá para o servidor. Arquivo 21, SJ, minha tecla C já esteve em dias melhores. Aqui, certo? A mesma coisa seria o equivalente a fazer o git status aqui. Então, em cima eu vou usar sempre a forma gráfica, toda ali bonitinha. Embaixo eu vou usar apenas linhas como de uma forma equivalente. Também não tenho nenhuma modificação, mas eu vou abrir o README e também fazer modificações aqui. Fazer modificações nos dois, só que aqui, por algum motivo, fazer o projeto dar 3 pontinhos, só alguma coisa aqui, salvar. Só para mostrar que, inclusive eu estou usando o Fish, que é um terminal que já está me marcando que eu tenho modificações. Então, no meu git status, eu tenho o readme também está modificado. Se eu quiser também fazer um git diff, ele vai indicar. Então, reforçando, no mesmo arquivo, no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de produção, eu tenho duas modificações. E eu vou tentar fazer com que a modificação do ambiente de desenvolvimento se replique para o ambiente de produção, e primeira parte eu tenho que corrigir isso. Até, como eu falei, vários de vocês apresentaram essa dúvida. Então, primeiro aqui só vou fazer vou gerar um commit, gerar uma revisão, tanto é que ele já fez esse conserto. Então, só melhorar redação do texto do jogo. Melhorar a redação do texto sobre o jogo. Pronto, fiz aqui, vou fazer, você vai fazer um commit, agora eu vou fazer um git push, que é uma sincronização lá com o servidor do GitHub, beleza? Então, de novo, agora eu vou tentar fazer um git pull, baixar lá do servidor. Então eu já fiz da IDE para o GitHub, eu fiz um commit local, fiz uma sincronização git push. Agora, para que eu possa puxar, eu vou fazer um git pull, claro, tem que dar erro porque eu estou com o arquivo modificado em ambos os lugares. Então, a primeira coisa que ele vai dizer, local changes, ele não sabe o que fazer, eu posso até fazer uma correção com merge. Git merge é um que ele aceita as duas modificações, mas seria sempre bom saber o que está acontecendo. Como eu falei, fazer esse tipo de mesclagem, git merge, com esse tipo de coisa, tem que estar com bastante domínio sobre o código. Caso vocês queiram mexer com isso, bacana, é um caminho. Eu particularmente gosto de trabalhar bastante com merge, mas se vocês quiserem um jeito mais simples de operar, é desenvolvimento indo para a produção. Aqui no caso, então, com o git diff,
dá para ver claramente que eu modifiquei esse arquivo. Então, o primeiro comando a ser usado, e depois eu colocar ali na descrição do vídeo, aquela coisa toda, é que tem um comando agora, a partir da versão 2.23 do Git, que permite que eu possa restaurar o estado antes das modificações. Muito cuidado, eu não fiz commit no servidor. Aqui eu fiz o commit, eu push. Aqui eu não fiz sequer o commit. Tá? Caso tenha feito commit, tem formas de fazer essa correção. Vou começar a reunião daqui a pouco, mas ela não foi marcada. E com isso, após fazer um git store, até dá para ver pelo próprio terminal que ele vai me ajudar, eu não tenho mais nenhuma modificação. Dá para ver que essa linha aqui ela foi restaurada para o seu estado original, e aí ele já está deixando claro que lá no servidor eu tenho uma versão mais nova. E aí é só fazer um git pull. E aí ele vai mostrar qual é a linha que eu realmente fiz essa modificação, que foi uma linha que eu modifiquei aqui, beleza? Então, caso você esteja com esse conflito de arquivos que estão modificados ou não, a melhor forma de fazer isso sempre é fazer um git restore e um git pull. Pronto, acabou. Com isso, se faz a restauração, todos os arquivos são apagados, e caso alguém queira fazer uma coisa assim ainda melhor, é o git clean "-f", e o git pull. O git restore vai pegar todos os arquivos que já estão sob revisão, já estão sob controle de versão, e vai tirar qualquer modificação que foi feita localmente. O git clean "-f" vai apagar, esse é um comando só que tem um pouquinho de cuidado, vai apagar todos os comandos que não estão sob controle de versão. Então, se eu tiver algum arquivo temporário, alguma coisa, ele também vai apagar esses arquivos temporários, porque eu não quero que tenha esses arquivos, né? Eu quero ter tudo sob controle de versão, ou que ele está gerando localmente. Então, não quero que ele faça nada disso. E aí, no caso, é o git pull. Só um último detalhe do git clean, é que o git clean, ele simplesmente vai pular, vai ignorar tudo que está no arquivo .gitignore. Meu gitignore, então, tem a pasta data, tem alguns arquivos que eu também não quero controlar, como por exemplo .env, que é aquele lá onde tem a senha ou o token do Discord. Então esses arquivos ele não vai fazer absolutamente nada. Ou seja, os arquivos que estão sendo usados pelo RBot não serão modificados. Só tem que deixar claro que o git clean precisa da configuração do .gitignore para que ele não apague arquivos que eu não quero, né? Eu quero manter, embora eu não tenha controle de versão sobre eles. Primeiro, que não interessam, porque tem informação sensível. Mas, basicamente, esses três comandos eles resolvem praticamente todos os problemas se a gente tiver com um ambiente do Git bacana. O restore, o clean e o pull. Feito isso, a gente tem feito essa sincronização. Isso faz com que a gente sempre tenha esse ambiente de IDE, do IDE de desenvolvimento, espelhado lá para a parte do servidor. Essa é a primeira parte. A segunda parte já se refere a uma vez que eu tenho o serviço todo pronto, eu posso transformar ele em serviço. Essa é a última etapa da entrega 4, que é transformar o chatbot como serviço. No caso, esse Debian aqui é um Debian da versão 10, tá? Eu não vou entrar em todo o histórico de por que ele funciona dessa forma, mas aqui só aumentando, o Debian na versão 10 ele já tem toda a parte de gerenciamento de boot das aplicações, do início das aplicações, são através do systemd. Então, tudo que a gente quer fazer sobre isso, a gente vai usar um comando que é o systemd, que ele vai mostrar praticamente todos os serviços que a gente está rodando, ou se quiser, de um jeito mais bacana, o system encontra o status, onde vai mostrar a árvore dos processos, seja de usuário, seja de sistema. E a gente quer transformar justamente isso, parar de usar o RBot como se fosse uma linha de comando, executando o RBot na linha de comando e transformando ele em sistema. Então ele sai aqui do user slice e vai para system slice rodando como se fosse um serviço. Tanto é que a gente já tem um servidor HTTP aqui rodando. E onde é que ele está? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tarará, tarará. Aqui o asterisco. Tá? A máquina type, a máquina ARC é a mesma, né? Uma é apelido da outra, lembra lá no DNS, uma é CNAME da outra. E aí estão rodando. Então, tanto o asterisco, servidor SIP, quanto um PBX completo, quanto o Nginx, que é um servidor HTTP, eles estão rodando como serviço, aí eu não preciso me preocupar com a interação. Para resumir bastante, eu até vou colocar a documentação, mas só para resumir aqui uma coisa bastante prática, tem uma pasta que é /etc, /systemd, /system.
aqui onde eu vou colocar a configuração dos serviços. Tanto é que vou colocar aqui, ls-la, eu consigo, eu tenho as permissões, tá? Ele está em permissão, a pasta ponto, né, barra tc, barra systemd, barra system, ele está como 1777, significa que todo mundo pode escrever nessa pasta, mas somente o dono do arquivo pode modificar ela. Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho um arquivo chamado editor-resine-airbot.service, que foi criado pelo editor Resine, significa que este usuário é que pode apagar ele, não é praticamente qualquer um. Tem uma certa margem de segurança, uma vez que todos vocês, alunos e também os professores, podem colocar conteúdo aqui dentro e cada um cuidar do seu. No caso, é só um arquivo de descrição, não precisa ser um executável, tanto é que ele está com permissões 644, pertencendo ao arquivo vetor Resine, não precisa ter nenhuma permissão especial, tá? Não precisa mexer com sudo nesse caso. E esse arquivo vetor resine.ebot, eu vou usar o nano só para ilustrar, embora normalmente eu tenha usado o VI, mais por uma questão de marcação. Bom, se me permitir, eu vou usar o VI, tá? Mas tanto faz usar o VI quanto o nano. Só vou usar o VI porque ele colore texto, numera as linhas e etc. Então, vocês podem, se quiser, pegar esse arquivo como referência, só lembrando que esses números, 1, 2, 3 até o 13 são as linhas, tá? Então não fazem parte do arquivo original, tá? Às vezes sem querer, ou por não conhecer bastante, bem a ferramenta do VI, acha que as linhas têm que estar numeradas, elas não precisam. Na verdade, é uma funcionalidade da ferramenta. Então ele tem 3 blocos: a descrição da unidade, a descrição do serviço e como vai fazer a instalação. O que tem que ser mexido aqui, se vocês quiserem pegar esse arquivo como referência, é só a parte da descrição, então é só um texto mesmo descritivo, eu só coloquei chatbot, até o Resine, rbot, não tem nada assim de muito especial, é só para servir como comentário mesmo. Aqui é uma coisa importante, que ele só vai rodar depois que tiver o serviço de rede, então primeiro eu tenho que ter a conectividade do equipamento, do sistema operacional, para depois colocar um serviço em rede, então não adianta nada rodar o rbot, que vai se conectar lá no gateway do Discord sem ter conectividade. Então ele vai esperar, então vai colocar isso como ponto de espera até ter a parte de conectividade pronta. E a descrição do serviço, então, para iniciar, então, exec start, então eu coloco a pasta onde está, aqui no caso é o barra Resine, o nome do meu repositório é arc2021, e aqui importante, o rbot ele está dentro do ambiente virtual. Então, no caso, ó, home, Resine, deixa eu só vou fechar o arquivo só para ilustrar. Então aqui, ó, cd, eu estou aqui na pasta Resine, eu entro na pasta cdarc, aqui está o repositório, ó, status, aqui está o repositório, então barra home, barra Resine, e o nome do repositório que ele acaba clonando com o mesmo nome, arc20211. E lembrando, como isso aqui tem um ambiente virtual, tem uma pasta então, que se chama venv, virtualenv, lá dentro tem uma subpasta que se chama bin, e ali eu vou chamar o rbot que está como um executável dentro do ambiente virtual. Então, mais uma vez, vou lá mexendo no arquivo, systemd, system, Resine. E então o execstart ele tem que estar com o nome completo, a pasta pessoal, onde está o código, a pasta do código, virtualenv barra bin barra rebot, esse é o nome do executável, e para garantir que ele vai entrar nessa pasta e usar todos os arquivos que estão ali, eu tenho que dizer qual é o diretório de trabalho, o working directory, que é a pasta pessoal e o repositório. Então a diferença entre o execstart e o working directory é que no de cima eu tenho que colocar o ambiente virtual, o binário do rbot. Essa é a diferença entre esses dois. E claro, eu preciso dizer qual é o usuário que vai rodar essa aplicação, porque esse é o usuário que é onde está rodando o meu rbot, para ele poder ter acesso lá àquela pasta data, mexer nos arquivos, poder ler o token, etc. Caso dê algum problema, o serviço vai ficar sempre reiniciando, então é para ele não cair nunca. E caso queira, o que o signal é como é que eu faço para reiniciar, né? Como é que eu mato a aplicação para criar uma nova aplicação. Que é o seguinte, que é uma de interrupção, que é uma bem simples, só para ele parar ali, bonitinho, tudo certo, para não ficar gerando muito problema quando ele vai fechando de qualquer jeito.
Tá? Então, o seguinte, ele vai mandar uma interrupção, então ele vai fechar todos os arquivos, todos os bancos de dados, os seus arquivos DB, vai mexer tudo certo. E depois eu atendo. Estou no meio da gravação. E aí, então, eu rodo então como restart e por final tem esse install, que é quando ele vai indicar que está pronto. Que uma das dependências é que o sistema ele precisa desse serviço para indicar que ele está nesse modo multiusuário. É um conceito bastante utilizado, que é bem antigo no caso do Linux, que é considerado que é um nível de camadas. Eu tenho apenas o sistema operacional, eu tenho o sistema operacional com os processos mínimos, eu tenho ele com conectividade, eu tenho com serviços, eu tenho ele em rede multiusuário, seria a última camada. Tem alguma relação direta com esse de network. Então eu tenho network, eu tenho conectividade, rodo a aplicação e por fim eu tenho o sistema pronto, operando tudo certinho, bacana. Depois eu atendo a chamada ali. Certo? Então esse é o arquivo. O que provavelmente vocês vão ter que mexer é a pasta pessoal, o nome do repositório, claro, e onde está ali o ambiente virtual. Provavelmente deve ser Venv, etc, etc. Feito isso, mexido nesse arquivo que vocês podem criar, vocês têm que criar um arquivo que é o de vocês, não tem como vocês mexerem no meu. Aí sim, para vocês aplicar essa configuração, aí vocês vão precisar do sudo, que é o system-ctrl daemon reload. O daemon reload vai fazer com que os arquivos recém-modificados, que por exemplo foi esse meu arquivo que eu mexi, eles... Opa, system-ctrl, eu estou com problema na tecla C. Ele vai ler toda a configuração e vai atualizar, até porque ele vai validar, ver se tem algum problema de sintaxe, certo? Então, mexeu no arquivo .service, tem que fazer um daemon reload, essa é a primeira parte. Aí, e somente depois, eu consigo justamente fazer o seguinte, dar um status nesse serviço e ver se ele está ou não ativo. E aí eu tenho mais dois comandos. O status é só para ver se está ok. Claro, como eu já tinha feito isso anteriormente, já está rodando, já está tudo pronto. Mas o legal sempre é dar um enable para que ele fique rodando o tempo todo. Inclusive, se o sistema operacional reiniciar, ele vai ativar, vai manter isso. E depois é só dar um start, ou no meu caso, né, já fazer um restart, e aí ele já está rodando. Então, de novo, vir aqui nessa pasta systemd, mexer no arquivo, no seu arquivo, né, no meu caso é o editor Resine, mexer no arquivo, tá? Pode ver que o Nano ele tem a apresentação muito mais simplória. Feito isso, modificou o arquivo service, system-ctrl daemon reload, tem que aplicar essa configuração, depois tem que ativar o serviço, e por fim reiniciar ele, ou iniciar, tá? Eu sempre gosto de usar o restart, porque na dúvida, se tiver não já iniciado, ele já vai aplicar. Para saber se está ok, né, se a sequência de passos foi tudo certo, pode usar o Journal Control, que é um complementar ao System Control, para saber se está rodando tudo certo. Então, o Journal Control "-f", para ele ficar mostrando os logs, e o nome do serviço que se chama Etoresine Rbot Service. Claro, ele vai mostrar, para quem está acostumado com o log aqui que acontece do rbot, a última coisa que ele vai mostrar justamente o arquivo original do rbot.log é qual é a versão que tem disponível e qual é a versão que está instalada, para saber se ele está totalmente atualizado. E como ele está com "-f", ele vai ficar mostrando essas linhas. Ok, vamos lá, coloquei mais comercial. Então qualquer comando que eu fizer, ele vai ficar aparecendo. Eu vou pegar aqui o celular, ao invés de ficar mostrando aqui na tela, para não bagunçar muito. Vamos lá, vou mostrar para cá, eu vou falar com o meu boi da cara preta, vou mandar o comando mapa, o M maiúsculo, se não me engano ele está aceitando, e todos esses comandos que eu estiver mostrando, tanto é que ele mostrou aqui o mapa, né, já apresentou, e ele vai gerando aqui no log, não vai gerar mais no arquivo rbot.log, mas ele vai jogar no log do serviço. E aí eu tenho uma sequência então de comandos para fazer isso. Então, de novo, só para relembrar, é que mexeu no arquivo .service, tem que dar um daemon reload. E o comando enable e o restart é só uma vez
para ele manter. E aí, no meu caso, o serviço está sempre rodando. Para garantir que eu possa fazer a manutenção, claro, uma coisa que eu posso fazer é criar dois tokens, um token de desenvolvimento e um token de produção. Para facilitar aqui, eu vou usar apenas um token para os dois ambientes. Então, sempre que eu precisar mexer aqui no código e testar, eu tenho que conectar no servidor, eu tenho que dar um stop no serviço, né? Eu tenho que parar o serviço que está rodando no servidor, vou vir aqui, mexer no meu ambiente de produção, mexer no código, etc. Venho aqui no labirinto, faço aqui, venho aqui na parte de depuração, rodo meu código, faço a verificação. Pode ver que aqui eu tenho os dois terminais ainda, né? Então eu faço o teste, etc. Estou fazendo teste local, lembrando que ele já está parado, eu já dei o comando stop, está rodando local. Vou aqui, vem, rodo, tudo certinho. Eu posso parar o serviço e no momento que está tudo pronto, eu paro o ambiente de desenvolvimento, mando lá para o servidor, né? Git commit, git push, git pull, aquela coisa toda. E aí ao chegar aqui, então eu só tenho que fazer mais uma vez o stop ou aí eu volto a colocar o serviço para rodar regularmente e de forma que eu uso o token apenas uma vez. Ou uso no ambiente de desenvolvimento ou uso no ambiente de produção. Usar os dois ao mesmo tempo, muito provavelmente ele vai dar erro e não vai permitir, certo? Então, só lembrando, o serviço está rodando já regularmente no servidor, então se eu quiser voltar a trabalhar com ele, eu tenho que parar, entrar, rodar um stop, o nome do serviço, mexo no ambiente, quando estiver pronto, sincronizo, vou lá, git restore, git clean, git pull, e aí eu posso aplicar e dar mais uma vez o restart, certo? Eu passei uma série de comandos, tá? Mas eu tentei fazer o mais breve possível o vídeo e qualquer coisa eu vou deixar a sequência aqui nas descrições das tarefas. Esses comandos aqui eu vou colocar nas caixinhas como comentários da tarefa, que é praticamente a última da entrega 4. Perfeito? É isso.